Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Paulo Lima, você está no canal A Arte de Viver. Hoje vamos fazer uma análise. Ao final desta análise, vamos fazer esta oração tão consagrada e tão sagrada para tantas religiões, para tantas pessoas praticamente no mundo inteiro. Nós vamos falar do Pai Nosso e vamos tentar nos aprofundar um pouco nas questões mais iniciáticas que dominam esta simples oração, esta oração tão singela, tão pequena, mas que por sua simplicidade ela acaba muitas vezes perdendo por parte daqueles que a praticam, perdendo um pouco a sua essência e acabam fazendo uma oração automática, mecânica, sem o necessário aprofundamento que precisa ter, sem muitas vezes o necessário conhecimento da profundidade desta oração. Na prática, o Pai Nosso é uma oração cheia de luz e facilmente acessível ou universal, que pode ser alcançada por qualquer pessoa. Durante muitos séculos, milênios até, foram criadas inúmeras fórmulas quase secretas, orações aprofundadas, místicas e guardadas em 7 chaves, embaixo de 7 chaves, para que as pessoas comuns, em tese, não tivessem acesso à sabedoria que uma oração aprofundada, uma oração com sentimento, pudesse trazer. O Pai Nosso, ele, ao contrário disso, ele foi colocado diretamente nos evangelhos e trazida, segundo todas as orientações que temos, a conhecimento pelo próprio Jesus Cristo, quando os seus apóstolos o questionavam sobre como eles deveriam orar ou como eles deveriam se dirigir a Deus. De longe, é a oração mais comunicativa de todas, é a oração que mais nos permite a qualquer tempo e a qualquer momento realizá-la e dela se obter todos os benefícios que são possíveis a partir da sua colocação, da sua explanação. É interessante pensar sobre isso, porque o Pai Nosso ele vai se dividindo. Ele tem objetivamente uma grande invocação a priori, que é o Pai Nosso que estais nos céus, e depois ele abre com 7 petições, basicamente, considerando, é claro, nesse sentido, a versão mais conhecida de todas as pessoas, que é o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa é a versão mais conhecida. Existe dessa mesma versão, desse mesmo conceito, na verdade, outras versões aqui praticadas pelos espíritas ou pelos que têm origem mais latina, que ao invés de perdoai-nos as nossas ofensas, coloca para que sejam perdoadas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas nós vamos partir dessa premissa e não vai mudar muito o cenário do ponto de vista de uma análise um pouco mais detalhada a respeito desse tema. Naturalmente, o Pai Nosso, ele é uma oração de conhecimento público. A grande maioria das pessoas, já desde criança, já aprendem a recitar o Pai Nosso, e isso passa a fazer parte do seu vocabulário interno, do seu vocabulário pessoal. Mas quando nós começamos a analisar um pouco mais detalhadamente essas petições e essa invocação, nós observamos que ela traz em si, guardada em si, uma quantidade gigante de fórmulas esotéricas, de ocultas, vamos assim dizer, para a elevação e purificação de todos os corpos humanos, de todas as, desde o corpo mental ao corpo físico, ao corpo espiritual, que parecem fórmulas que, se absorvidas pela consciência,
elas serão tratadas como fórmulas iluminadoras daquilo que a gente pode dar e para aquilo que a gente pode seguir no nosso caminho de iniciação, de crescimento, de expansão de consciência. Mas, se você também quiser buscar nestas fórmulas ou nestas frases, nesses pequenos versículos, força e proteção espiritual, você também vai encontrar. Então, dessa forma, você pode, ao se contatar com a profundidade do Pai Nosso, você pode utilizá-la literalmente como a oração utilizá-la como um escudo que vai lhe auxiliar a superar todos os desafios e todos os confrontos que você tem no dia a dia. As petições, que são 7, elas são tratadas como sub-orações ou orações que estão contidas dentro de uma oração maior. Vamos buscar um pouco essa sabedoria, esse conhecimento para tentar abrir em nossos corações um pouco de consciência sobre como o Pai Nosso pode ser tratado com mais profundidade. Vamos partir pela invocação. A invocação é: Pai Nosso que estais nos céus. No judaísmo, em Israel, na antiguidade, na época de Cristo, ou muito antes, se você for buscar no Antigo Testamento, raras são as vezes, existem, é verdade, quando a gente vai buscar com mais profundidade, mas raras são as vezes que Deus, o Criador, ele é chamado de Pai, ou o nosso Pai. Porque na mentalidade israelita, judaica da época, isso era impensável, porque Deus era o Senhor Todo-Poderoso, era o Senhor que ia para as guerras, era o Senhor dos exércitos. E toda vez que havia uma invocação chamando Deus de Pai, de alguma maneira, para boa parte ou a grande maioria dos judeus e dos israelitas, isso era literalmente considerado como um sacrilégio, como uma blasfêmia. Basta ver que, quando questionado por Caifás, Jesus lhe diz que ele era o filho ungido, o filho de Deus. Nesta hora, Caifás, como é um símbolo do judaísmo, dos sacerdotes judaicos, ele rasga as suas vestes, indicando claramente ali que Jesus estava cometendo uma blasfêmia. E todos naquele momento, isso faz parte da história bíblica, todos naquele momento concordaram com ele e naturalmente o condenaram à morte. Desta forma, quando Jesus, questionado por seus discípulos, propõe o Pai Nosso como uma oração de comunicação direta com o Criador, é uma ação direta, como tantas outras que ele demonstrou durante a sua passagem pelo plano da Terra, de atrair, na verdade, de trazer Deus para mais próximo do ser humano, para trazer Deus como de fato um Pai amoroso, para trazer Deus como um Senhor que deveria ser adorado, deveria ser venerado, deveria ser santificado, como vai ser na primeira petição logo a seguir, mas que era mais próximo e que poderia se relacionar com qualquer pessoa que se dispusesse a invocá-lo. Quando se faz esta invocação, Pai Nosso que estais nos céus, eu estou reconhecendo a paternidade de Deus que está no céu, mas, mais importante, estou reconhecendo que eu sou filho dele, que nós somos filho deste Criador. Então nós estamos nos vinculando a esse Criador de uma maneira profunda, porém próxima, mais relacional, mais identificada com o poder que o Criador tem sobre nós, sobre cada um de nós. Quando partimos para pensar ou analisar ou sentir a petição 1, que é santificado seja o vosso nome, é uma conexão que o espírito humano se coloca diante do Criador. Ele se eleva ao Criador em devoção a esse Criador,
a essa, poderíamos dizer, entidade divina de onde tudo emanou, o Espírito Santo, e rogando, né, pedindo a Ele para que entenda que nós o estamos santificando. O Antigo Testamento, você tem também o Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Kadosh, 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 Adonai Tsebaoth, que tem essa vertente. Então ele contribui muito para demonstrar que, apesar de nós estarmos atraindo a sua graça para o nosso cotidiano, de acordo com o Pai Nosso que estás nos céus, mas nós também o estamos reconhecendo como santo, que de fato ele é. Da mesma forma que nesse momento nós passamos a almejar que se santifique o nome de Deus em nós. Estamos pedindo que essa purificação, através da elevação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas aspirações, cheguem ao Senhor, cheguem ao nosso Criador. Na sequência, a petição número 12 diz: venha a nós o vosso reino. O Espírito da vida, neste momento, que demonstra todo o amor a essa entidade divina, ao Deus, o nosso Criador, nós estamos pedindo, através de Jesus Cristo, que esse corpo vital, que está além, pelo menos até este momento na Bíblia, que ele venha até nós. Venha a nós e o vosso reino. E aí fica muito claro, quando mais adiante Jesus nos fala que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e tudo mais, todas as graças, a partir dali nos serão acrescentadas. Então, pode parecer estranho que nós já estamos pedindo algo que já temos, mas como tudo na relação com Deus, mesmo, e nós sabemos que é assim, que Ele saiba, Ele nos conheça profundamente, que Ele conheça cada célula, cada molécula do nosso ser, Ele saiba quando uma folha de árvore seca vai cair, ainda assim é importante que em oração nós coloquemos, nós possamos trazer este Criador para mais próximo de nós através do seu reino. Aqui é um ponto bastante crucial. Nós estamos pedindo, solicitando, suplicando, apelando ao Criador que traga a sua consciência para nós, que nós possamos acessar a consciência deste ser divino, deste ser maravilhoso, que logo é reconhecido através da figura de Jesus Cristo como o nosso Pai. E nós, sendo filho deles, podemos, melhor dizendo, acessar este reino espiritual, este reino de Deus que rege a nossa vida, que nos conecta maravilhosamente a essa verdade, que é a verdade do Criador. Na petição 3, aqui é fundamental, porque aqui é o reconhecimento efetivamente de que a vontade que deve ser aceita e seguida nunca será a vontade do ser humano. Por mais que o nosso ego esperneie, por mais que o nosso ego se coloque numa condição de soberania para o mundo da terra, muitas vezes nós nos colocamos nessa condição, quando nós dizemos através da oração: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, aqui é o reconhecimento tácito da divindade do Criador. E é claro e objetivo, vamos assim dizer, que ao nos colocarmos nesta condição, ou seja, de aceitar que a nossa vontade não será feita, mas sim a vontade de Deus, nesta hora nós nos colocamos numa condição filial reconhecida, somando àquilo que nós fizemos na invocação, quando dizemos Pai Nosso. E é claro que nesse conceito nós abrimos a possibilidade de que nós possamos entender no mundo de Deus que existem 3 atributos divinos, que são, melhor dizendo, que é a vontade, que naturalmente decorre do poder do Pai, a sabedoria, que decorre do princípio da preservação do Logos ou do Filho, o Filho
Cristo é considerado o Logos, o conhecimento puro, e a atividade que decorre do movimento do Espírito Santo. Quando nós pedimos para Deus que faça emanar a sua vontade, tanto na terra, que é o mundo físico, como no céu, que é o mundo espiritual, estamos assumindo ali que há uma liberdade autêntica para se compreender que a vontade de Deus é boa e que nossa realização pessoal, a começar pela perfeição do corpo físico, ela coincide com o conhecimento de que o corpo é templo do Espírito. E onde há Espírito, há liberdade. A busca sempre é por esta conexão com a verdade do Espírito. A petição 4, ela diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui, o Espírito Divino, acoplado ao corpo físico, a esta perfeição que é o corpo físico, ora pelo Pai para que ele dê a sua contraparte no mundo, para que ele mantenha os seus filhos vivos e conectados, para que o corpo denso, uma vez que ele é necessário, ele possa sobreviver neste plano. Pedir o bem-estar e o bem viver do corpo físico não é, como muitos tentam dizer, uma impiedade ou algo que deveria ser repelido, como muitas vezes acontece com os ascetas medievais, até no próprio budismo, na antiguidade. Você tinha aquelas pessoas que mortificavam os seus corpos para dizer que estavam honrando a divindade do Criador. Aqui, quando Jesus nos ensina que podemos pedir sim o pão nosso de cada dia, porque se o corpo físico está no plano da terra, ele precisa ter meios de sua manutenção. Esta oração, esta parte da oração, essa petição dentro do Pai Nosso, também nos leva à relação direta com a questão da prosperidade, da abundância, porque não está se pedindo ao homem que nos deu o pão, mas sim ao Criador, a fonte de onde tudo emana, de onde tudo vem. Há uma ilusão, muitas vezes, de que para seguir a espiritualidade, os seres humanos precisam sofrer no próprio corpo todas as maldições que lhes foram impostas durante muitos séculos ou até milênios. Nesta parte da petição do Pai Nosso, você observa claramente que é um plano da espiritualidade que o homem, que o ser humano, que o homem e a mulher vivam na terra e vivam bem, alimentados. Tanto é verdade que, se nós formos buscar no próprio Antigo Testamento, quando da saída do povo hebreu do Egito, ele não tinha com o que comer, e durante todo o ciclo de permanência desse caminho no deserto, o Deus, eu sou, como dito no início de Êxodo, o eu sou, ele se posiciona claramente e envia o maná para que aquela população possa se manter. E o maná, ele era entregue diariamente, não era para ser armazenado. Então, ele precisava ser consumido diariamente. Uma graça de Deus concedida ao homem ali naquele momento. Então, esta petição é uma petição direcionada ao conceito máximo da prosperidade necessária para a existência do ser humano no plano da Terra. Veja que bonito que é isso quando você estiver orando, que você tenha consciência que quando você pede o pão nosso de cada dia, você saiba que você está pedindo ao Criador que Ele lhe dê a prosperidade todos os dias. E que não lhe falte absolutamente nada, que não lhe falte a casa onde morar, que não lhe falte a roupa que vestir, que não lhe falte o alimento à mesa. Da mesma forma, e para finalizar este trecho, você deve lembrar que toda vez que faltava água, porque estavam no deserto, o povo hebreu, depois que saíram do Egito, Moisés, através da autorização de Deus, conseguia trazer a água, inclusive das próprias rochas. E desta forma, Deus alimentava e manteve este povo
trafegando, caminhando pelo deserto durante 40 anos. E as tribos se multiplicaram e se tornaram prósperas, como ele próprio prometeu. O povo hebreu se tornaria maior do que os grãos de areia, considerando o aspecto terrestre, e maior do que as estrelas do céu, considerando os aspectos espirituais. Na petição 5, nós temos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na outra versão, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Elas se encaixam muito bem também. O espírito da vida, que vive no corpo, roga ao Criador, ao Filho, no caso Jesus Cristo, pela sua contraparte no mundo, para que ele possa viver em paz, para que ele seja perdoado. E Deus, mesmo no Antigo Testamento, apesar de algumas discordâncias, ele sempre se demonstrou um Deus paciente, misericordioso ao extremo, e que sempre perdoava os pecados daqueles que reconheciam as suas faltas, os seus erros, que reconheciam as suas falhas e se voltavam para a prática da sua adoração, de adorar a Deus. Quando pedimos o perdão pelos nossos erros praticados, não só contra pessoas do mundo, mas também por nossas transgressões às leis espirituais. O mundo espiritual, e nós o sabemos, todos os que buscam esses conhecimentos espirituais sabem, ele também tem as suas leis, e que essas leis são mais importantes muitas vezes do que as leis terrestres, porque são leis eternas. As leis terrestres findarão quando nós daqui partimos, da mesma forma que elas têm temporalidade, as leis terrestres. Elas se adaptam a um determinado período, a um determinado ciclo. E passado esse ciclo, com a mudança dos costumes, muitas vezes as leis são alteradas. Pelo contrário, as leis espirituais, elas são eternas. E elas atuam para que o espírito que vive neste corpo físico possa crescer e se conectar ao Criador. Quando nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, nós estamos reconhecendo que, de alguma maneira, nós podemos, ter nos endividado na relação que estabelecemos com as pessoas do mundo. E da mesma forma, essas outras pessoas também criaram algum vínculo negativo conosco. Por isso que se diz muito que perdoar é libertação, principalmente para quem perdoa. Isso é muito claro e clássico no conhecimento espiritual. O perdão é libertação. O perdão é se conectar com a espiritualidade maior, com o Criador, com o único Deus, com essa força divina. E que seja, muitas vezes, através dos seus anjos, dos seus arcanjos, dos mestres espirituais enviados à humanidade durante todos os milênios. A Bíblia ela tem uma infinidade de profetas, e da mesma forma, depois deste período, vários outros sábios foram encaminhados para o plano da Terra para ver se era possível clarear os conceitos e as ideias desta humanidade. Na petição 6, a penúltima petição do Pai Nosso, nós temos: e não nos deixeis cair em tentação. Nesta hora, nosso espírito, o espírito humano, ele está pedindo, suplicando ao Espírito Santo para que ele olhe por nós, pelo nosso corpo de desejo. Porque a carne, já foi dito isso inúmeras vezes, ela é fraca efetivamente diante das tentações que o mundo apresenta. O grande tentador da humanidade, muitas vezes tido com nomes e sobrenomes, ele atua no nosso universo inconsciente para nos prejudicar. E quando nós pedimos para não nos deixar cair em tentação, nós estamos pedindo para estarmos alertas o tempo todo. O desejo, assim como o próprio budismo prega, ele é o centro do desperdício de energia que a humanidade tem. Toda vez que o ego se manifesta
na busca incessante de um desejo, é diferente muitas vezes do exercício da força de vontade em busca da prosperidade, em busca da saúde plena, em busca de melhores relacionamentos, mas ele, como desejo em si, o ego vinculado a ele pode efetivamente nos atrapalhar. E o desejo surge muitas vezes de maneira subliminar, causando-nos de fato tentação. Quantas pessoas que, pensando do ponto de vista de relacionamento, de amorosidade, de sexualidade, que não se interessam, por exemplo, pelo marido de uma amiga, de uma irmã, de uma pessoa próxima com quem tem algum tipo de vínculo. O mesmo acontece com os homens, que muitas vezes são tentados, vamos assim dizer, a se relacionar com cunhadas, com amigas ou esposas de amigos, enfim, e acabam caindo e perdendo praticamente aquele relacionamento que poderia ser duradouro por questão, muitas vezes, de minutos. Quando o corpo de desejo anseia pela gratificação daquilo que ainda é grosseiro para o espírito, ele torna-se fraco, ele se perde. E neste momento é importante ou até imperioso, que esse fato de alguma maneira seja sublimado através desta força que nós pedimos a Deus de não nos deixar cair em tentação. Quando orar e disser esta petição, e não nos deixeis cair em tentação, tenha claro que você está fazendo uma petição profunda de proteção. É como se nós fincássemos, e vocês sabem que eu gosto muito, a espada do arcanjo Miguel diante de nós para nos proteger, mas nos proteger muitas vezes de nós mesmos, dos nossos desejos, dos desejos mais profundos que surgem em nossas almas e que muitas vezes, por questão de minutos, às vezes, nós não conseguimos controlar e caímos em erro. E o arrependimento, depois, ele é mais doloroso, mais demorado, pode ser feito naturalmente, mas ele vai nos transformar em reféns da nossa própria vontade, dos nossos próprios anseios. A última petição, que é a petição 7, diz assim: mas livrai-nos do mal. Aqui nós precisamos compreender, além de pedir para não nos deixar cair em tentação, que é a relação que nós estabelecemos conosco mesmo, ou seja, se eu caio em tentação, eu falhei por mim mesmo. Mas quando eu peço para livrai-nos do mal, para que eu seja livre do mal, a busca é pelo mal, muitas vezes, o mal externo, seja ele mental, seja ele físico, seja ele a exposição de tantas coisas que hoje nós estamos expostos, como a mídia, por exemplo, como os celulares, aquilo que aparece gratuitamente nos nossos aplicativos, ele é muito forte. Então, nós pedimos uma proteção externa daquilo que possa vir externamente, ou seja, que não vem diretamente de dentro de nós. Naturalmente, nós sabemos que a assistência que nós recebemos para essa proteção externa, ela não está submetida apenas à nossa livre vontade, ou seja, à nossa escolha. É um exercício que vem de outro caminho. Quando nós pensamos sobre isso, nós estamos praticamente pedindo, da mesma forma, porque esta frase praticamente tem um duplo sentido, pedindo uma iluminação que nos permita, no momento em que o mal se apresente, fazer a escolha. E aí está o grande segredo, que eu tenha a opção de fazer a escolha, e que quanto mais eu conseguir elevar o meu nível de consciência nesta busca, eu possa fazer a escolha com uma consciência expandida. E nessa hora, o ser que pode se tornar virtuoso nesse caminho e que experimentou muitos males da vida, ele vai poder experimentar a alegria de ter feito a melhor escolha. Todos nós
que aspiramos viver uma vida superior e podemos, de alguma maneira, realizar essa união da natureza que nós temos, que é a inferior, com também a natureza superior, através de meditações, através de orações, buscando o entendimento de assuntos que podem se tornar elevados, toda vez que nós conseguimos fazer esta junção da carne com o espírito, muito mesmo, vai nos facilitar a nos conectarmos com o Criador profundamente. E a via de conexão com o Criador é a via a oração. Que não tenhamos ilusão. O nosso objetivo no plano da Terra é apenas um. O propósito da nossa existência, por mais divergente ou divergências que possam existir, é apenas e tão somente servir à vontade do Criador, à vontade de Deus. Parece fanatismo isso, mas não é. Observemos a nossa temporalidade. Quanto tempo nós vivemos no plano da Terra? 70, 80, 90? Quando uma pessoa chega a 100 anos, já se torna uma referência e um diferencial muito grande. E muitas vezes, quando chega a 100 anos, com uma série de complicações mentais que mal podem facilitar o seu caminhar físico, quanto mais pensar. Naturalmente, existem exceções, mas, na regra, nós mal conseguimos chegar a 100 anos, enquanto que a vivência do espírito é eterna. E se, acredite você ou não, na reencarnação, mas não sei qual o seu segmento religioso, mas se nós pensarmos pela eternidade, que é posta pelo próprio Criador, por Deus, 100 anos é quase como se nós estivéssemos falando de 1 hora de vida. Desta forma, vir ao planeta Terra, viver 100 anos aqui, apenas para vivermos as nossas experiências humanas, talvez, e aí você pode fazer uma reflexão, não precisa concordar, mas talvez seja um desperdício. Se nós viermos para cá e não conseguirmos contribuir com a vida de ninguém, com a vida de algum ser a que ele tenha uma condição melhor, uma condição de vida de conexão ao Criador, se você não conseguir falar de Deus, porque se envergonha muitas vezes de falar de Deus, e quantas vezes eu na minha adolescência, na minha juventude, não falei de Deus porque tinha vergonha, achava estranho e não conseguia reconhecer a presença de Deus na minha vida, e num determinado momento ele se revela. E quando ele se revela, você começa a enxergar o mundo sob uma outra ótica. Daí vem esta análise que muitas vezes eu tento fazer exatamente sobre os propósitos existenciais. Muitas pessoas me perguntam: mas qual é o meu propósito de vida? Eu falo, além de servir a Deus? Se for além desse, nós podemos conversar. Mas se você não tem consciência de que o seu primeiro propósito é servir a Deus, ou, como foi reforçado por Jesus Cristo, já no Novo Testamento, mas esta é uma frase, se eu não me engano, de Deuteronômio, que ele nos deu 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as formas, de todo o nosso coração, ou mais ou menos isso, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é que ele extinguiu a lei, ao contrário, ele condensou essa lei para que todos tivessem acesso e tivessem conhecimento. A profundidade do conhecimento de Jesus, da sabedoria de Jesus, é tão forte, é tão profunda, que ele, entendendo a dificuldade da humanidade da sua época, ele traz, na verdade, os mandamentos de uma forma mais resumida, mas com uma profundidade gigantesca. Eu digo humanidade daquela época, mas se nós olharmos hoje, a humanidade dos nossos tempos, dos tempos atuais, não é muito diferente nas suas concepções macro-espirituais do que aquele povo. Até hoje, nós ainda não compreendemos efetivamente
o que diz Jesus Cristo. Sananda, esse grande espírito que é o coordenador, que é o comandante deste universo em que nós vivemos, ele está aberto a todos os instantes para que nós possamos nos relacionar com ele. Acredite em reencarnação ou não, acredite em naves espaciais ou não, em vida extraterrestre ou não, mas se você se apegar apenas a esta mensagem do nosso amado Jesus Cristo, você vai naturalmente se conectar com profundidade à relação que nós podemos estabelecer com o Criador. E toda vez que nós criamos intimidade com Deus, nós conseguimos falar com Ele mais abertamente e Ele vai responder a todas as suas orações, a todas as suas emanações de amor. Finalizando, vou citar aqui uma frase que está no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Deus já nos mostrou, nosso Criador, o único Deus, já nos mostrou o caminho para o seu reino. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Tente incorporar isso no seu cotidiano. Tente incorporar isso, se possível, nas suas ações primárias, nas suas gratidões iniciais ao acordar, nas suas gratidões devocionais quando você vai dormir. Tente incorporar este conceito, esta ideia, de tal maneira que você comece a se sentir livre para fazer todas as tuas escolhas e não seja impulsionado a fazer escolhas que você não queira. Para finalizar, vamos fazer a oração na totalidade. Agora, já tendo conhecimento e sabedoria, para que nós possamos compreender a profundidade do que o Pai Nosso pode nos dar. Sintonize-se, se conecte com esta verdade agora. E venha comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E para acrescentar, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. 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 Quando for orar o seu Pai Nosso à noite, faça-o com fé, com verdade, com profundidade, com sentimento, de tal maneira que você se sinta, de fato, conversando na intimidade com o Criador. Agradeço a sua presença, que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Agradeço a você que tem contribuído com o canal. Se você puder, compartilhe, curta, deixe seus comentários. Se faz sentido esta análise, naturalmente é um estudo pessoal que eu tenho buscado aqui nos aprofundamentos que eu tenho feito. Paz profunda e que o Cristo viva em seu coração com a amorosidade que o seu coração necessita, da mesma forma que ele vive em meu coração, com a amorosidade, com a misericórdia que o meu coração necessita. Paz profunda e até breve.